Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 26, versículo 64, que fala assim: Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto. E todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Somente até aqui. Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Não sei se vocês se atentaram à leitura, mas fala que Deus já havia falado. Foi feita uma primeira contagem das tribos para saber a quantidade de pessoas que tinham. E subdividiam entre eles. Houve-se uma segunda contagem. E nessa segunda contagem, está afirmando aqui, a palavra está nos afirmando que Deus já sabia que as pessoas da primeira contagem não estariam com ele na segunda contagem. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Trazendo essa parte da história para a nossa realidade, Deus está querendo nos dizer exatamente isso. Que ele tem um controle sobre todas as coisas. Quando a gente escuta alguém dizer que Deus tem um controle sobre todas as coisas, não é apenas uma palavra sendo dita ou uma frase sendo dita. Literalmente, ele tem um controle sobre todas as coisas. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Deus não é pego de surpresa em momento algum. Por quê? Porque a sua história já está escrita por Ele. Ele pode alterar o percurso para você chegar ao destino. Mas o seu destino existe e você vai chegar nele. Entende? Então ele não é pego de surpresa. As perdas que você teve no meio do caminho, as situações, as adversidades que você passou, as dificuldades que você passou, tudo isso Deus já sabia que você ia passar. Ele não foi pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa. Nós nos decepcionamos. Nós temos, a gente passa por dificuldade e acha que é o fim do mundo. Mas para Deus não. Ele sabe quem vai, quem começou com você. Ele sabe quem está com você e ele sabe quem não vai entrar com você na Terra Prometida. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe quem vai acrescentar e quem vai te virar as costas. Ele já sabe quem vai ser seu amigo e quem vai ser seu inimigo. Por isso que conforme a gente vai tendo relacionamento com Deus, vai desenvolvendo um relacionamento com Ele, Ele vai nos avisando o que vai acontecendo. Por quê? Porque já está tudo escrito por Ele. A gente passa por dificuldades, adversidades e circunstâncias adversas. Por quê? Porque a gente precisa amadurecer. A gente precisa desenvolver. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Então Deus permite você passar por isso para criar em você um amadurecimento e uma elevação espiritual, para conforme você for desenvolvendo com o Senhor, você ter estrutura para saber lidar com as coisas que vão acontecer contigo naquele momento. Então Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de tudo. Aqui, a palavra foi avisado. Deus já sabia que não ia. Por isso da recontagem. Por que da recontagem? Porque da primeira contagem à segunda recontagem, milhares de pessoas morreram no meio do caminho. Por escolhas que fizeram, por desobediência ao Senhor, por querer confrontar a Deus, duvidando de quem Ele era e da palavra dEle, que foi lançada sobre a vida do povo de Israel. Então houve-se perdas. Pegou Deus de surpresa? Não. Ele já sabia que o povo ia se rebelar. Ele já sabia que o povo ia adorar outros deuses. Ele já sabia que ia se irar com o povo. O povo sabia? Não. Para o povo foi surpresa. Para o povo foi um cala-boca. Tipo, se vocês continuarem denegrindo a minha imagem, se vocês continuarem de confronto comigo, eu vou pesar a mão sobre vocês. Entende? Porque é assim que Deus age. Deus não tolera erro. Se você foi obediente ao Senhor, desobediente a Ele, peça perdão pelos seus erros. Da mesma forma que você soube errar, cometer o pecado, ou errar com alguém, ou fazer o ato em si, tenha
a mesma postura e atitude com Deus de pedir perdão para Ele. Entende? A mesma coragem que você teve para fazer, você também tem que ter a mesma coragem para se redimir com o Senhor. Para a mão dele não pesar tanto quanto sobre a sua vida, porque ele vai te cobrar pelo erro que você cometeu. Por que ele nos cobra? Por que ele não passa a mão na nossa cabeça? Primeiro, Deus não cria filho para ser mimado. Deus cria filho para ser soldado, para a gente saber se virar nas adversidades que a gente passa no nosso dia a dia. Segundo, porque você errou. Não é porque você errou, porque você segue ao Senhor, porque você é filho de Deus reconhecido por Ele, que Ele vai te isentar da consequência do ato que você escolheu fazer. Entende? Você vai sofrer consequências justamente para você não fazer de novo. Para você entender que aquilo ali que você fez foi errado, que aquilo ali que você fez magoou alguém, que aquilo ali que você fez foi contra o que Deus queria para a tua vida. Que teve uma consequência negativa, porque você escolheu fazer. Então Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça, gente. A gente precisa entender isso. Deus é amor, Ele é amor incondicional. Só que o amor também corrige. Entende? Se a gente não sofrer as correções de Deus, nós nos tornaremos filhos insuportáveis. Então, por amor a nós mesmos, Ele nos corrige em amor. Para a gente não vir a pecar novamente. Para a gente não vir cometer o mesmo erro ou ser injusto com alguém. Entende? A gente não pode fazer com o outro o que a gente não quer que faça com a gente. Então, quando você for fazer algo para alguém, se coloque no lugar daquela pessoa e meça as consequências que viria sobre ela. Se você estivesse no lugar dela, viria sobre ti. Você ia gostar da consequência que ia vir, mediante o ato que você quer cometer? Entende? Então, volte-se para Deus. Entre em concordância com o Senhor. Entre embaixo da autoridade e ceda o orgulho que está dentro de você para seguir as ordens de Deus para a tua vida. Eu fugi um pouco do que Deus quer aqui, porém Deus está querendo falar com alguém. Então, seja você a pessoa que não vai contra ao Senhor em confronto com Ele. Porque a partir do momento que você maltrata um dos dele, um do seu povo, um dos escolhidos, a qual Ele ama e protege, você não está indo contra a pessoa, você está indo contra o Senhor. Então, não queira ter a mão de Deus sobre a sua vida de uma forma de cobrança. Mas queira ter a mão do Senhor sobre a sua vida em uma forma de amor e proteção. Entende? Porque Ele não isenta a gente das nossas escolhas. A gente paga as consequências. Justamente para a gente aprender. Então, voltando aqui. Haverá perdas no meio do caminho, que fazem parte do seu processo. O que você deve fazer numa situação como essa? Continuar no seu relacionamento com Deus, priorizando a Ele, mantendo o seu relacionamento ativo, buscando Ele em espírito e em verdade, adorando, jejuando, louvando, lendo a palavra, para o seu relacionamento com Ele entrar num aprofundamento, entrar mais fundo, e você vir a desenvolver com Ele uma intimidade a qual, particularmente contigo, Ele vai agir de uma maneira diferente do que age com todos os outros. Porque a gente tem, cada um aqui tem o seu plano individual de Deus, que Deus tem para a sua vida. Então, de acordo com o plano que Ele tem para você, da intimidade que você criar com Ele, na profundidade que você está entrando em conhecimento dEle, entende? Ele vai se mostrar presente para você e vai se manifestar na sua vida, na sua particularidade. Deus usa a pessoa para fazer suas revelações? Usa. Mas Ele quer ter com você uma intimidade de pai e filho, a qual só você sabe o que Ele tem para ti. Ele não quer terceiros no meio do caminho, Ele quer você e Ele na intimidade. Entende, gente? Então, preocupe-se em manter o seu relacionamento com Deus ativo. Em dia, rotina todo dia, gradativamente um pouquinho. Para você construir esse vínculo e aproximar mais você de Deus.
para as perdas que houver no meio do caminho, no meio do seu processo, não vir a atingir tanto você como atingiria se você não tivesse o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque conforme a gente mantém um relacionamento com Ele, Ele nos avisa antes as perdas que vai acontecer. Então é só você estar atento à voz dele e aos sinais que vai acontecendo perante o seu processo de percurso com ele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.